Olá, eu me chamo Daniel Ramos, eu sou advogado com expertise em direito previdenciário, atuando nessa área com exclusividade há mais de 8 anos, e eu trouxe hoje para vocês alguns conhecimentos topificados que você tem que ter para iniciar na advocacia previdenciária, certo? Sem eles vai ser muito difícil a sua jornada até o sucesso, e eu estou aqui para tentar de alguma forma te ajudar a alcançar o seu sucesso profissional nessa área tão promissora do direito, certo? Vamos lá para a tela do meu computador para a gente tentar de uma forma mais didática possível passar essas informações para vocês, certo? Eu dividi primeiramente em 3 pilares que nós vamos conversar aqui. Um pilar previdenciário, o pilar empresarial e o pilar financeiro, mas fiquem calmos que não é direito previdenciário, direito empresarial e direito financeiro aqui. Eu não separei pela área do direito, e sim pelos conhecimentos que vocês terão que ter para iniciar, dar continuidade e, sobretudo, crescer na advocacia previdenciária de vocês, tá bom? Esses conhecimentos que eu separei aqui dentro da área previdenciária, esses sim são conhecimentos materiais ali acerca do direito previdenciário que vocês têm que ter, com certeza, para conversar na rua sobre direito previdenciário, para se apresentar como advogado previdenciarista, dar palestras, entrevistas, enfim. Isso aqui é o básico do básico que você tem que ter na ponta da língua para poder atuar com direito previdenciário, certo? Inclusive para fechar contratos, para conseguir negócios para o seu escritório e para trazer dinheiro para o seu escritório, que afinal de contas a gente trabalha para isso, né? Trabalha pelo amor, trabalha pelo prazer em trabalhar, em gerar algum fruto para a sociedade através do suor do nosso rosto, mas também e principalmente para conseguir pagar os boletos no final do mês, não é isso? Então, o que é que você tem que saber de direito previdenciário? Eu estou segurando aqui o microfone na mão porque eu comprei o microfone, o áudio deve estar até bem melhor do que estava no último vídeo, mas eu não comprei ainda o tripé, e se eu deixar ele aqui embaixo, o áudio não fica tão bom. Então, eu vou segurando aqui para vocês, tá bom? Não tem problema não. Eu até nem devia ter falado isso, atrapalhando aí o assunto do vídeo de vocês, certo? Dentro dos conhecimentos previdenciários, o que é que você tem que ter na ponta da língua, certo? A gente não vai entrar a fundo aqui nesses conhecimentos, mas eu vou dizer, olha, isso aqui você tem que saber, certo? Se você não sabe, senta a bunda na cadeira agora e começa a estudar, porque você vai precisar para atender o seu primeiro cliente, se você ainda não atendeu ninguém, tá bom? Para não passar vergonha, para fechar o contrato, para passar segurança, profissionalismo e o cliente assinar o contrato, que é o que importa, tá bom? Dentro do direito previdenciário tem 3 pilares, outros pilares, né, que você tem que conhecer, basicamente, né? São os beneficiários, os benefícios e teses. Eu vou passar por cada um deles aqui, certo? Dentro dos beneficiários, nós temos os segurados e os dependentes. Faltou incluir aqui, inclusive, aqueles que receberam BPC, porque não são segurados nem dependentes, mas eu vou falar disso para vocês, tá bom? Primeiro, a primeira coisa que você tem que saber quando o cliente chega no seu escritório é se ele é um segurado ou se ele é um dependente de algum segurado, certo? Se ele está buscando benefício para ele mesmo, né, fruto das contribuições que ele verteu para a Previdência Social, ou se ele está na condição de dependente, buscando ali uma pensão por morte, um auxílio reclusão, você tem que identificar, certo? No grupo dos segurados, nós temos as espécies de segurados, certo? São os empregados, contribuintes individuais, empregados domésticos, segurados especiais. Esses são os principais, certo? Que vão chegar no seu escritório, você tem que conseguir identificar se o seu cliente, aquele que está sentado ali na sua frente, prestes a fechar o contrato, que vai pagar a sua viagem do final do ano, ele pertence a algum desses grupos aqui, certo? Ou se ele é um dependente, que pode ser de 3 classes, né? Pode ser o dependente de primeira classe, que são cônjuge e companheiro, filhos menores de 21 anos ou maiores inválidos, certo? Se não existirem, se o cidadão não for nenhum desses aqui, ele ainda pode ser um dependente de segunda classe, que são os pais dependentes economicamente dos seus filhos, que deverão ser segurados, né, para eles serem independentes. E se não existirem nenhum dessas figuras aqui, nem o cônjuge, companheiro, nem filho menor de 21 anos ou maior inválido e nem pais, aí entrarão os dependentes de terceira classe, que são os irmãos, certo? Da mesma forma dos filhos, menores de 21 anos ou, se maiores de 21 anos, deverão ser inválidos, tá bom? Para serem considerados dependentes. E precisarão comprovar, obviamente, a dependência econômica com o segurado instituidor do benefício, seja a pensão por morte ou seja o auxílio reclusão, tá bom? Isso aqui tem que estar na ponta da língua. O cliente tem que chegar, sentar na sua cadeira com 2 ou 3 perguntas, você tem que identificar em qual desses tipos de segurado ou dependente
aquele cliente se encontra. Ou ele pode ser, né, não ser um segurado, não ser um dependente e estar buscando um benefício para ele, né? Soube de uma aposentadoria que não precisa de contribuição e está querendo ali receber aquele benefício que seria o BPC, né? Que aí vai entrar na parte de benefícios aqui. Ele nem é segurado, nem é dependente, mas pode ter direito a um benefício de prestação continuada se ele se enquadrar em um dos requisitos para os dois benefícios, né? Ou idoso acima de 65 anos ou deficiente para fins de benefício de prestação continuada, certo? Esses são os beneficiários, você tem que conhecer, tem que estar na ponta da língua, você não precisa estar pesquisando na hora que o cliente senta na sua frente, certo? Isso aí passa segurança, você saber de pronto qual tipo de segurado o seu cliente é, tá bom? E além disso, você tem que conhecer, obviamente, os benefícios, né? Você está lidando ali com benefícios previdenciários, você tem que conhecê-los, certo? Temos todas as aposentadorias, né? A aposentadoria programada, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição especial do professor, enfim, são várias aposentadorias e você tem que conhecer cada uma delas, certo? Como é que você vai fazer? Você vai pegar um papelzinho ou um documento no Word e vai anotar. Aposentadoria por tempo de contribuição, quais são os requisitos? Você sabe que ela só existe até dia 13 de novembro de 2019, foi extinta com a reforma da Previdência, mas existem ainda regras de transição e a questão do direito adquirido, tem que ter 35 anos de contribuição o homem, 30 anos a mulher, 180 meses de carência. Não vou explicar aqui benefício por benefício, tá bom? Eu estou dizendo que você precisa conhecê-las, as aposentadorias, todas elas, as que existem hoje, as que já foram extintas por conta do direito adquirido e todas as regras de transição. Né? Não é fácil, a gente sabe que a advocacia previdenciária é muito boa, mas ela é muito complexa também, tá bom? E a gente tem que se dedicar para cada vez mais conhecermos a fundo a matéria a qual nós lidamos no nosso escritório, no nosso dia a dia, não é isso? Temos também pensão por morte e auxílio reclusão, que são aqueles benefícios para os dependentes do segurado, lembra? Identificou que é dependente, vai ser um desses dois benefícios aqui, ou a pensão por morte ou o auxílio reclusão, certo? Na questão da aposentadoria também tem a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Que eu gosto de falar aposentadoria por invalidez, né? Apesar de saber que ela já foi extinta e tudo mais, mas eu continuo gostando de chamá-la dessa forma. E temos os auxílios, auxílio doença, auxílio acidente. Além disso, temos salário maternidade e BPC, como falávamos, que pode ser ao idoso e ao deficiente. Esses benefícios aqui tem que estar na ponta da língua, pelo menos as regras gerais, os requisitos para cada um deles, porque quando o cliente sentar na sua frente, a principal dúvida, o que ele quer saber de pronto é: doutor, tenho direito ou não tenho direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição? Tenho direito ou não a um salário maternidade? Tenho direito ou não a um BPC idoso? Você tem que saber, pelo menos, identificar naquele momento ali a situação, quais são os requisitos que são necessários serem preenchidos para que aquele cliente, aquele segurador dependente, tenha acesso ao benefício. Claro que muitas vezes não vai ter como você dar a resposta de pronto, mas você tem como passar para ele informações que vão passar segurança para o seu cliente no momento de fechar o contrato, certo? E teses, nós sabemos que são várias teses do direito previdenciário, assim como em todos os ramos do direito, mas você tem que conhecer pelo menos aquelas que são noticiadas, né? Que saem na mídia aí, é aquela tese que o cliente vai estar em casa assistindo o Jornal Nacional, vai ouvir falar dela e vai lhe procurar porque ouviu falar de uma tese que ele ouviu do jornal e tal, e você tem que conhecer pelo menos as mais faladas do momento, certo? Tivemos muitas teses já que foram superadas no âmbito do direito previdenciário, algumas outras ainda estão em voga, em evidência e são muito noticiadas, né, pelos veículos de informação. Por exemplo, atualmente você tem que saber o que é a revisão da vida toda, você tem que saber o que é a revisão das atividades concomitantes e etc. Todas as revisões e teses previdenciárias que estão saindo na mídia, na internet, com força, você tem que conhecer, porque o cliente vai chegar perguntando por ela. É mais fácil o cliente chegar no seu escritório perguntando por uma tese dessa daqui do que um benefício previdenciário propriamente dito, certo? Por quê? Por conta da veiculação das notícias acerca dessas teses, tá bom? Então, isso daqui parece pouquinho, eu botei 3 tópicos aqui, mas isso aqui é uma carrada, é um caminhão de conhecimento que você vai ter, mas que você tem que ter pelo menos o básico, certo? Depois você vai aprofundar, obviamente, mas o básico disso aqui que eu falei, você tem que estar na ponta da língua para transmitir segurança para o seu cliente, tá bom? Ele vai estar ali na sua frente, vai fazer aquela perguntinha de gaveta e você tem que ter jogo de cintura e o conhecimento básico para conseguir desenrolar aquela situação. Tá bom? Esses conhecimentos que eu falei até agora, os previdenciários, são os conhecimentos materiais que você tem que ter, certo? Com isso daqui você já consegue iniciar na advocacia previdenciária e com certeza ter muito sucesso nessa profissão. Mas se você é daquele que tem o seu próprio escritório da advocacia ou pretende ter o seu próprio escritório da advocacia, eu diria que tem outros 2 ramos essenciais, muito importantes, para que você desenvolva
para que você desenvolva e consiga alavancar os resultados do seu escritório, certo? E eu vou falar aqui apenas os básicos, é claro que é muito mais complexo do que isso, mas como eu disse, esse vídeo é sobre os conhecimentos indispensáveis para você iniciar e crescer na sua carreira previdenciária como advogado, tá bom? Quais são os conhecimentos empresariais, Daniel, que a gente tem que ter para começar na advocacia previdenciária e alavancar a nossa carreira, certo? Eu dividi em atos, né? São atos que você tem que tomar dentro do seu escritório e eu dividi em 2 grandes grupos, certo? São os atos estratégicos e os atos não estratégicos, tá bom? Os atos estratégicos são quais, Daniel? São os atos mais importantes que você, como gestor, como dono do seu escritório, como empresário do seu próprio negócio, apesar de ter gente que critica essa nomenclatura empresário para o advogado, mas eu entendo que o escritório de advocacia, sobretudo o escritório de advocacia de alta demanda, como é o previdenciário, é sim uma empresa jurídica, certo? E dentro desses atos empresariais, nós temos os atos estratégicos, que, repito, são os mais importantes, é onde você deve dar a maior atenção dentro do seu escritório, certo? Quais são eles? Simples. Os atos que geram negócios para o seu escritório, aqueles atos de marketing, entrevistas, palestras, parcerias, enfim, parceiros ali do seu escritório, tudo o que gerar negócio, o que gerar contrato, o que trouxer cliente, são atos estratégicos do seu escritório de advocacia, certo? E atos que facilitam a rotina, certo? O que é isso? Modelos de petição inicial confeccionados pelo seu próprio escritório. Eu sempre aconselho a você ter um trabalhinho maior para confeccionar o seu próprio modelo de petição inicial, por exemplo, para que a rotina, né, de produção jurídica do seu escritório seja cada vez mais otimizada, né? O direito previdenciário a gente sabe que muitas vezes se repete muito, né? As ações elas são muito parecidas umas com as outras e dá para a gente usar um modelo para acelerar essa rotina. O que é isso também? Além disso, né? O que é que a gente pode incrementar aqui de atos que facilitam a nossa rotina? Modelos de contrato, modelos de procuração, um sistema jurídico para controlar e administrar o seu negócio. Todos esses atos são atos que facilitam a rotina do seu escritório, certo? Então, se você tem os 2 pilares, tem atos que trazem negócios para dentro do seu escritório e tem atos internos, não burocráticos, mas internos no seu escritório, que facilitam a rotina e dão produção, dão vazão àqueles clientes que estão chegando através dos atos que geram negócios, você tem um escritório perfeito, tá bom? E esses atos estratégicos, e além deles, nós temos os atos não estratégicos que existem também e você tem que dar uma atenção especial a eles, apesar de não serem tão importantes como os atos estratégicos, certo? São as questões tributárias, por isso que é importante você analisar. Eu sempre aconselho desde o início, né? O momento em que você vai criar uma pessoa jurídica, né? Constituir ali um CNPJ, seja através de uma sociedade comum ou de uma sociedade individual de advocacia, para aliviar um pouquinho a questão tributária, que a gente sabe que o imposto de renda da pessoa física é um absurdo e, enquanto pessoa jurídica, apesar de ter despesa com contador, apesar de ter outras despesas, por exemplo, do Simples Nacional, ainda assim, juntando tudo isso, vai ser menos pesado do que seria se você advogasse como pessoa física, certo? Questões administrativas, o que é isso? Limpeza, compra de material do escritório, tudo que era a parte administrativa do seu escritório. E questões irrelevantes, que às vezes a gente traz para a nossa rotina e que não contribuem em nada, nem geram negócios, nem facilitam rotinas, nem estão relacionadas com questões tributárias, nem questões administrativas, mas muitas vezes a gente, seja por ego ou seja por enfim, desconhecimento, acaba trazendo para dentro dos nossos escritórios e que só fazem prejudicar o andamento das coisas como elas devem ser, certo? E eu sempre digo, você tem que focar toda a sua energia, toda a sua força em atos estratégicos, certo? Os atos não estratégicos, eles são importantes, você tem que conhecê-los e praticá-los, mas a sua energia tem que estar concentrada aqui, ó, atos estratégicos, trazer clientes para dentro do seu negócio e dar vazão para essa demanda que chega no seu escritório, certo? Esses são os conhecimentos indispensáveis na área empresarial do seu escritório. E, além disso, conhecimentos financeiros, né? Saber separar finanças pessoais de finanças do escritório. Claro que no início isso é muito difícil. Às vezes você está esperando chegar aquele horário específico para pagar o boleto que já está vencido e não tem como separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, mas no tocante às finanças, mas é algo que você deve se preocupar e é algo que você deve saber que existe, né, essa separação, para que você comece a crescer e cresça já no caminho certo. Para resolver esse problema lá na frente, depois fica muito mais complicado. E temos as finanças do seu escritório. Você tem que conhecer, metrificar todas as suas despesas e receitas para entender, saber se o seu escritório é um escritório de advocacia lucrativo ou não,
certo? Afinal de contas, eu prefiro um escritório que fature 50 mil reais por mês e que tenha 10 mil de despesa, portanto 40 mil de lucro, do que um escritório que fature 1 milhão de reais por mês e tenha 990 mil reais de despesa, portanto um lucro de 10 mil reais. Nesse segundo caso, com certeza o meu ego estaria mais feliz com a situação, porque eu teria um escritório muito maior, que fatura muito mais, mas a verdade é, o que importa é o lucro, não o faturamento. Então, você tem que focar em reduzir ao máximo as despesas e aumentar ao máximo as receitas, certo? O que importa no final das contas são os lucros, tá bom? Eu disse que ia ser rápido, eu pensei até que ia ser mais rápido do que foi, o vídeo terminou demorando um pouquinho mais, mas tem coisas que eu não consigo passar tão rápido quanto eu queria, certo? Então, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado por toda a atenção que você me deu até esse momento. Espero que você comente aqui embaixo alguma dúvida que você ainda tenha, alguma opinião acerca de algum dos temas que nós falamos aqui, para que a gente possa, enquanto comunidade de advogados previdenciaristas, crescer e se fortalecer cada vez mais. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. A gente está formando aqui uma comunidade de advogados previdenciaristas, onde nós vamos trocar conhecimento e evoluir juntos cada vez mais. E se gostou do vídeo, se gostou do conteúdo que nós trouxemos para você aqui, curta esse vídeo, comenta, critica, enfim, mas participa conosco aqui disso que está sendo criado, tá bom? Agradeço a todos e até uma próxima, se Deus quiser.